Olá, bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Hoppe, aqui da Circula, e hoje estamos dando continuidade ao nosso programa sobre temas emergentes. Hoje, Antônio Catani entrevista Cláudia Schiedeck novamente para falar de um assunto instigante: os indicadores de cognição do brasileiro, levantados em um estudo internacional. Espero que vocês gostem desse programa e não esqueçam de se inscrever e acompanhar tudo o que acontece aqui na Circula. Bom, vamos iniciar o segundo bloco de questões para a Cláudia Schiedeck, minha colega, que foi reitora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul durante 8 anos e é uma grande especialista em várias áreas da educação, do ensino, foi professora, então tem um conhecimento de dentro dessa área estratégica. Cláudia, recentemente foi divulgado um levantamento, vários são divulgados todos os anos, sobre capacidade cognitiva, capacidade de raciocínio lógico, domínio de matemática, da estrutura da língua, etc. E o Brasil está nas piores posições. Se compararmos com outros países que se imaginam atrasados, nós estamos piores do que eles. E, ao mesmo tempo, nós estamos às vésperas de uma eleição muito importante e a questão dos minutos passou aqui na frente, um candidato, rodeado dos seus assessores, carregando bandeirinhas, etc. E ele promete defender a educação. Candidatos que, chegando no Congresso Nacional, fazem exatamente o oposto. Eles contribuem para o emburrecimento do país, para cortando verbas para a educação, promovendo o obscurantismo, etc. Gostaria que tu comentasses essa grande diferença entre a realidade atestada por inúmeros levantamentos, estudos internacionais, e isso que acontece com candidatos que contribuem negativamente para a educação. Então, obrigada novamente por poder estar aqui, conversando com você sobre esse tema tão importante que é a questão da educação. Sem educação, não há solução. A primeira questão, Catani, que eu acho que tu coloca sobre a questão dos indicadores cognitivos, eu digo sempre assim, é muito importante que a gente avalie isso, primeiro com cautela, porque, obviamente, eu não posso avaliar um aluno da Restinga, por exemplo, e um aluno da Feliz, da cidade da Feliz, da mesma forma, porque, a alimentação é diferente, as situações de vulnerabilidade são diferentes, a gente não pode ter o mesmo viés de avaliação. Mas o que eu digo? Na realidade, o nosso grande gargalo hoje realmente ele passa pela qualificação de professores, pela estrutura das escolas. A questão toda é que esse problema dos indicadores cognitivos, ou seja, do desempenho dos alunos brasileiros em avaliações, ele passa por uma série de questões, como qualificação de professores, como a questão da infraestrutura para as instituições. Não adianta a gente querer dizer que nós vamos fazer inclusão digital, por exemplo, dos nossos alunos, se nós não temos internet, não tem computador, se os alunos não têm acesso a isso em casa. Não adianta a gente defender que a gente precisa ler mais, por exemplo, quando a gente tem um presidente da República que diz que os livros têm muitas palavras. Então, essa é a questão que envolve a educação. Só para finalizar esse primeiro questionamento, é importante destacar que os alunos dos institutos federais têm um excelente desempenho, por exemplo, nos indicadores internacionais. No PISA, nós chegamos a ter, por exemplo, em 2015, indicadores de Coreia. Por quê? Porque nós temos ali um ensino integrado. Justamente. Então, a minha segunda questão diz respeito às instituições. Há um consenso, precisamos de universidades públicas de qualidade, gratuitas, e não fábricas de diploma. É isso. Mas, justamente, os institutos federais, é uma experiência inédita, positiva. Se puderes falar sobre isso, acho que foi um ganho e pode ser um ganho
a ser recuperado novamente. Sim, eu diria que o grande ganho dos institutos federais ele está justamente no ensino médio integrado, porque é uma lacuna que nós temos no país. Porque o que acontece, Catani? Nós temos o município cuidando da educação básica, né, do ensino até o 9º ano, e nós temos depois o Estado responsável pelo ensino médio. E aí o problema reside, porque os estados não têm condições de garantir minimamente a qualidade desse ensino médio. Muitos dos estados têm professores que já estão em fase de aposentadoria e não têm reposição desses profissionais, não abrem concursos e, consequentemente, são professores que trabalham por contrato, sem, muitas vezes, vínculo afetivo com os alunos ou com aquela comunidade. E os institutos federais, eles trazem essa inovação dentro do ensino médio integrado. Então, o aluno tem uma profissão, uma formação profissional, mas ele também tem a formação necessária no ensino médio, que é da área de formação geral. No Rio Grande do Sul, quantos temos, né? Como funciona, como estamos espalhados pelo estado? Nós temos hoje, no estado do Rio Grande do Sul, 42 campi. São 3 institutos federais, um com sede em Bento Gonçalves, um com sede em Santa Maria e um com sede em Pelotas, com 42 campi no estado do Rio Grande do Sul todo. Nós temos campos em Bagé, em Uruguaiana, em Livramento, Erechim, na Restinga, aqui em Porto Alegre, Canoas, Osório. Durante a minha gestão no Instituto Federal, nós abrimos 13 novos campos, majoritariamente com 50% das vagas destinadas a ensino médio integrado, porque esse é o grande foco dos institutos federais. A gente não pode perder de vista que é importante levar o ensino superior público e gratuito para o interior, sim, mas é muito importante que a formação que se dá para esses alunos no ensino médio também chegue nessas localidades. E aí, só para completar, né, Catani, a gente tem, por exemplo, em algumas universidades, quando eu converso com colegas, professores, eles dizem, quando a gente chega no primeiro dia de aula e a gente diz, precisa fazer um projeto, o aluno do Instituto, eles detectam logo que é o aluno do Instituto Federal. Por quê? Porque o aluno do Instituto Federal, no ensino médio, ele tem formação para ciência, formação para pesquisa, ele sabe desenvolver projeto, ele trabalhou em extensão, em projetos de extensão, então a formação dele é completa. E esta é a lógica que nós temos que fazer com que, e aí respondendo a tua outra pergunta, com que os nossos deputados defendam no Congresso Nacional. Porque não dá para a gente achar que é simplesmente criar uma nova BNCC, criar uma nova base nacional, né, do currículo. Não basta, por exemplo, dizer, vamos criar um itinerário formativo. Não dá, não é assim que funciona. Demanda estrutura, demanda qualificação desses professores, que é necessário fazer. Uma questão bem prática. As pessoas envolvidas, os pais desses alunos, esses alunos, têm consciência, digamos, do privilégio que é ter um Instituto Federal? Eu acho que, em muitos casos, eles têm, né? Eles reconhecem essa importância. Eu tive contato, por exemplo, aqui na Restinga, com um senhor de 60 anos, que nunca veio estudar na URGS, queria ter feito turismo, por exemplo, alguma coisa na área de turismo, e que, no dia que nós abrimos as portas da escola, na Restinga, ele veio me agradecer. Ele disse assim, eu vou conseguir fazer o curso que eu queria aqui, do lado da minha casa. Mas é claro que em muitos locais, às vezes não acontece. E aí é importante perguntar para esses pais, o que eles preferem? Né? O que o senhor pai ou a senhora mãe que nos ouve aqui, né? Ou irmão, deseja para a sua família? Uma formação que possa qualificá-lo para esse mundo tão complexo que a gente tem? Ou simplesmente o fato dele ir para a aula, mas não agregar nada, não desenvolver conhecimentos básicos em português, em matemática, como tu falaste, não só nisso, mas também na cidadania, né, de como ser cidadão. E quando a gente fala em ser cidadão, a gente fala em desenvolver sua potencialidade para mudar, para transformar o seu entorno, porque é isso que a gente quer, que cidades onde o Instituto Federal chega e que tem esta deficiência de desenvolvimento, que ele possa contribuir para que ele desenvolva. Cláudia Schedek, muito obrigado pelas informações e teremos a oportunidade de fazer um terceiro bloco logo, aprofundando essas e outras questões. Obrigado. Obrigada. Então, pessoal, obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas questões importantes levantadas no programa de hoje. Lembrando de se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo que acontece aqui na Circula.
Tem alguma sugestão de pauta, alguma pergunta para fazer para os nossos entrevistados? Podem deixar aqui nos comentários desse vídeo. Até mais, pessoal!